Olá, bom dia. Eu sou a professora Magna, sou professora no CEPMG Gabriel Issa de Anápolis. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre Platão. Bom, a primeira coisa, quem foi Platão? Platão foi um grande filósofo grego, muito importante. Inclusive, se liga nesse filósofo aí, porque ele é importante demais também para o Enem. Foi discípulo de Sócrates. Vocês se lembram que Sócrates foi aquele filósofo que nós falamos na aula passada, né? Que nasceu na Grécia e teve como método a ironia maiêutica. É o pai daquela frase famosa, só sei que nada sei, né? Então, Platão, como discípulo de Sócrates, inclusive foi amigo pessoal de Sócrates, não só um discípulo, mas também amigo, né? Viveu muito tempo em Atenas. Platão, ele era filho de família muito nobre, de família rica. Os pais eram envolvidos com a política. O seu verdadeiro nome era Aristócles. Por que ele tinha esse apelido de Platão? Platão significa ombros largos, né? Então, como Platão tinha essa forma, dos ombros bem largos, ele ficou então conhecido como Platão por conta disso, né? A forma que Platão utilizava para escrever era meio socrática. Ele escrevia seus textos, né, em forma de diálogo, sempre em forma de diálogo. Inclusive, ele escreve a República, que é um livro bem rico, trata de vários assuntos, né? E lá na República também os textos são tratados em forma de diálogo. E várias outras obras, o Banquete, por exemplo, Fédon, tá? Então, todas essas obras, lembrando que quem vai escrever as palavras de Sócrates é Platão. Então, geralmente, a maioria das obras escritas por Platão na verdade, são palavras de Sócrates, né, do seu mestre. Em Atenas, Platão fundou a Academia, que era uma espécie de escola de filosofia, onde os seus discípulos podiam continuar os estudos em filosofia, né? Então, essa academia de Platão foi muito importante para a filosofia grega. Bom, nos interessa hoje saber um pouquinho sobre o pensamento filosófico, tá? Sobre o pensamento filosófico de Platão, de uma maneira especial sobre o que Platão dizia a respeito do conhecimento. Bom, nós sabemos que Platão divide o mundo em dois mundos: mundo sensível, ou mundo material, e mundo das ideias. Vamos entender o que significa cada um desses mundos para Platão. Parece meio louco, né? Mas ele separa muito bem o mundo material do mundo das ideias. O mundo material, ou o mundo sensível, é o mundo onde nós vivemos, onde nós podemos tocar, ver, sentir pelos sentidos, pelos cinco sentidos, certo? No pensamento de Platão, esse mundo, ele é um mundo de ilusão, um mundo de aparência, um mundo de mentira, opinião, tá? Não é um mundo real, é o mundo da doxa, vamos dizer assim, da opinião. Bom, já o outro mundo é o mundo das ideias. E esse mundo das ideias nós só podemos, ou o mundo intelectivo, né? Nós só podemos alcançar através da razão, através do pensamento. Ele é um mundo suprassensível, né? Um mundo abstrato, vamos dizer assim. Não é um mundo que eu posso tocar com os meus sentidos, que eu posso entrar em contato com os sentidos. Mas eu posso entrar em contato através da razão. Nesse mundo, ele é um mundo verdadeiro, é um mundo bom, um mundo real e é um mundo onde habitam todas as ideias, tá? E lá essas ideias são originais, imutáveis. Então, Platão vai dizer que o mundo material ou mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias, porque na verdade, o mundo das ideias é que é o lugar verdadeiro e real para ele. E aqui, inclusive o ser humano, não passa de cópia, cópia fraca do mundo das ideias. Bom, lá no mundo das ideias existe uma hierarquia. As ideias são organizadas de acordo com valores, tá? Então, esse lugar, Platão vai chamar de hiperurânico. Ele diz que é um lugar que existe acima do espaço sideral. E o hiperurânico seria, então, esse mundo das ideias. O homem sempre habitou o hiperurânico, o mundo das ideias. Bom,
No hiperurânico, as ideias, como eu disse, estão organizadas de acordo com valores. A ideia mais importante é a ideia de Deus, que Platão vai chamar de Deus. Talvez, segundo Platão, essa ideia teria criado todas as outras ideias existentes nesse mundo. Um pouquinho abaixo na hierarquia de valores está o ser humano, né? Com sua inteligência, com sua diferença, tá bom? Abaixo, os animais. Abaixo dos animais, os vegetais. E por último, nós temos os seres inanimados. Então, segundo Platão, o homem, quando habitou o mundo das ideias, ele teve contato com todas essas ideias existentes no mundo das ideias, certo? E uma vez que ele teve contato com todas essas ideias, ele as trouxe para o mundo material na memória e elas ficam adormecidas. Então, aí é que está a sua teoria do conhecimento. Quando nós, através dos sentidos, nós conseguimos perceber as coisas no mundo material, nós não estamos conhecendo essas coisas quando nós tocamos, vemos e sentimos de alguma maneira. O que acontece então nesse momento? Nós estamos apenas recordando. E essas ideias que estão adormecidas, que nós trouxemos um dia do mundo das ideias, elas começam a despertar. Então, através dos sentidos, as ideias vão despertando da memória e vão se materializando no mundo. Então, é comum déjà vu, por exemplo, né? Eu vejo essa caneta, nossa, eu vi essa caneta em algum lugar, algum dia, né? Então, eu recordo a ideia da caneta, segundo Platão. Ah, mas eu vi essa caneta diferente aqui, olha, eu tenho duas canetas diferentes, de cores diferentes, modelo. Mas é a mesma caneta, porque o conceito da caneta, a ideia da caneta, estava adormecida na memória. Então, ela vai ser aplicada às várias canetas, às espécies diferentes. Entende? Bom, assim Platão explica o conhecimento. Conhecer, para Platão, na verdade, é recordar. Conhecer é sempre recordar, né? Nunca eu conheço algo de uma maneira real no mundo sensível, eu estou apenas recordando. Para ilustrar seu pensamento, Platão conta um mito, uma história, uma alegoria, chamada Mito da Caverna. Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o mito da caverna. Bom, Platão dizia que existia uma caverna e no interior dessa caverna existiam pessoas, seres humanos, acorrentados, amarrados, de costas para a porta de entrada. E a única coisa que essas pessoas viam na caverna era a imagem, a sombra daquilo que se passava lá fora. E essas imagens eram refletidas na parede como uma tela de cinema, onde o projetor joga a imagem. E eles contemplavam essas imagens maravilhados, né? Como se elas fossem reais, como se elas fossem verdadeiras. E para eles, aquelas imagens, aquelas sombras eram verdadeiras. Até que um dia um deles se solta, por acaso, e sai. Quando ele sai da caverna, ele se depara com a luz do sol. E ele vê que a luz é forte, né? A luz brilha muito e ofusca os seus olhos. Então ele volta para a caverna, mas aos poucos ele vai se acostumando com a luz até que ele consegue enxergar o mundo lá fora. Esse que se libertou da caverna, ele foi em busca da verdade, segundo Platão. O mundo lá fora, o sol representa a verdade, o mundo lá fora representa para Platão o mundo das ideias, que na posição dele é o mundo real. Então, esse que saiu da caverna é o filósofo, que segundo Platão, utilizou a razão para ir em busca da verdade. E ele tem a missão de voltar e libertar os outros da mentira, da escuridão. Então ele volta. Quando ele tenta libertar os outros não acreditam nele, né? E Platão vai dizer que esse filósofo que conseguiu se libertar da caverna em busca da verdade e voltou é Sócrates na Grécia, né? Que morreu defendendo a verdade e ninguém acreditou. Bom, não preciso nem dizer que o interior da caverna, no pensamento de Platão, é o mundo sensível, o mundo material, que é um mundo completamente de aparência, de opinião, de ilusão, né?
O mundo lá fora seria o mundo das ideias. É um mundo que eu só posso alcançar pela razão, quando eu consigo me desvencilhar do mundo material e pensar diferente. Então, ou seja, apenas o filósofo conseguiria sair da caverna e contemplar a verdade que está no mundo das ideias. Entende? Bom, a caverna de Platão, ela tem um papel importante na sociedade grega, né? E para nós também, é claro, a gente pode refletir sobre vários aspectos. Por exemplo, esse filósofo que se liberta e conhece a verdade e volta, né? Ele é o educador, ou seja, ele é aquele que vai ensinar os outros que ficaram na caverna. Esse pode ser também o político que deveria encontrar a verdade e voltar para a sociedade para aplicar a verdade e ensinar os outros, tá? Então, aquele que conhece, por exemplo, que conhece as coisas reais do mundo das ideias. Então, ela pode nos dar uma visão de muitas facetas, de muitos aspectos, né? Bom, uma coisa importante que Platão vai dizer é o seguinte: para a gente conhecer, contemplar esse mundo das ideias, tá? Chegar a esse mundo das ideias, nós não podemos nos apegar às paixões desse mundo. Nós não podemos apegar às seduções do mundo da caverna, no caso, né? Então é preciso abandonar as paixões e seduções desse mundo e ter em foco a contemplação do mundo das ideias. O que Platão diria, por exemplo, hoje sobre uma vitrine bonita de um shopping, onde os produtos são colocados para nos seduzir? Platão dizia: temos que abandonar, viver nesse mundo, mas não participar das coisas desse mundo, que isso não leva ao mundo das ideias. Muito pelo contrário, isso não passa de aparência, de opinião, tira o nosso foco. Bom, gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre as cavernas contemporâneas, né? Aquelas cavernas que nos cercam no dia de hoje, nos dias atuais. Qual seria, por exemplo, uma caverna no mundo de hoje? Seria política? Eu fico imaginando, nessa confusão toda que o Brasil tá vivendo agora, né? Se Platão tivesse aqui nesse Brasil, o que Platão faria com tanta mentira, com tanta luta pelo poder, com tanta falácia, tanta enganação? Fico pensando o que Platão faria. Eu acho que ele criaria um subsolo debaixo da caverna, ou seja, um porão, né? Para as pessoas que estão na caverna, ou melhor, que nem estão na caverna, que estão no porão da caverna, né? Então, eu fico imaginando o que pode ser hoje uma caverna que nos prende na mentira, na ilusão. A televisão pode ser uma caverna, assim, o noticiário, as novelas. A internet pode ser uma caverna. Se nós não tomarmos cuidado, ela pode ser, sim. O comércio com suas propagandas enganosas, sedutoras. Então, todas essas cavernas, elas nos cercam o tempo todo. E muitas vezes nós nos encontramos no interior dessa caverna. Qual será a caverna que hoje você se encontra? E se, vou deixar vocês pensarem, hein? Isso vai para casa, pensem sobre as cavernas. Bom, é o mundo da moda, onde nós não conseguimos nos libertar? E se nós estamos em alguma caverna, o que fazer para sair dessa caverna? Como contemplar o mundo real e verdadeiro lá fora? É possível fazer isso? Seria através do pensar correto? Seria através da filosofia? Sei, eu deixo vocês pensando sobre isso e na semana que vem a gente pode estar trocando algumas ideias sobre essas cavernas modernas que nós vivemos. Pessoal, vamos ficando por aqui com a aula de hoje. Foi muito bom falar sobre Platão para vocês. Espero que a gente volte em breve para a sala de aula. Um beijo para vocês e até